Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade em sequência aos estudos das nossas lições bíblicas dominicais. Lição 4, lição extra de reforço, estudaremos missões transculturais no Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, Isaías 61 e Lucas capítulo 4. Estudaremos os tópicos a seguir. Continuaremos estudando aqui em continuação. Tópico 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Veja aí, subtópico 2. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Aí temos, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos em todos os tempos. Felipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou nas águas. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que, para Deus, todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade. Felipe, um dos 12, Pedro, um dos 12. Interessante. Esse tópico ressalta a obra missionária dos dois apóstolos. Jesus teve um encontro com a samaritana no capítulo 4. Nenhum dos 12 foi para Samaria. Anota aí. Nenhum desses 12 foi para Samaria. Só depois da perseguição enviaram Felipe até Samaria. Por quê? Porque a samaritana estava lá ganhando alma para Jesus. E Filipe desceu a Samaria e lhes pregava Cristo. E tornou-se o líder, pastor da região. Interessante que Filipe também foi o que pregou o evangelho ao etíope. Entendeu aí? E observando isso aqui, Pedro, ele vai ter um problema na sua trajetória, por quê? Porque ele negará Jesus 3 vezes. Mas Jesus, antes de ser assunto aos céus, Jesus ele vai perguntar se Pedro o amava de coração, conforme o amor derramado de Deus em nossos corações, o amor ágape. Então veja que nessa história desse subtópico 2, começando a aula, Deus deu um trabalho missionário a Pedro. Deus deu. Deus chamou Pedro. Olha aí o chamado. Veja aqui na nossa lousa. Vamos lá. Ó. João Batista veio anunciar o caminho do Senhor. O missionário de melhor e maior de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. João Batista tinha discípulos e 2 dele seguiu a Jesus. Um se chama André, teve contato com Jesus, porque João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então André ouviu falar de Jesus e deixou João Batista por Jesus. Entendeu aí? Não tem os discípulos de João? Os discípulos de João era para todos virem junto com André para seguir Jesus. Não foi João Batista que veio pregando o caminho do Senhor? Entendeu aí? Então André vai falar com seu irmão Pedro, que ainda é Simão, porque será chamado de Pedro por Jesus.
Cefas, original, aramaico. Então, André vai falar com Pedro a respeito do Messias. Achamos o Messias. Então, aqui nós temos Pedro. No dia seguinte, Jesus vai falar com Felipe. E Felipe vai falar de Jesus para quem? Para Natanael. É assim que começa a obra missionária. João Batista anunciando o caminho do Senhor. Olha a cadeia de pessoas formada nesta obra tão preciosa. André falou para Pedro, Felipe falou para Natanael. E todos vieram para Jesus. E quando eles vieram para Jesus, todos vão ter revelação de que Jesus é o Cristo, Messias, Filho de Deus, Rei de Israel, Filho do Deus vivo. Porque o missionário, ele precisa ter uma experiência com Jesus, andar com Jesus, estar na casa de Jesus, falar com Jesus, comer junto na mesa com Jesus, para receber a autoridade de Jesus, no nome de Jesus. É isso que o missionário deve receber, o poder que há no nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, recebereis do alto o poder que há de vir sobre vós. Então, o missionário, ele precisa ter revelação de Jesus, que é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei, não só dos judeus, mas de Israel, o Rei do mundo, o Rei de todos. Jesus é um grande líder, porque quando ele chamou Pedro, Jesus autorizou o chamado, não foi porque Pedro prestava, porque todos pecaram, mas Deus, ele assina o chamado, porque ele sabe que os homens, as mulheres, a humanidade muda. E por saber que Pedro muda, vem para cá, fica junto comigo. Vai me trair, mas você vai se erguer, você vai se levantar, você vai pregar com ousadia, você vai falar do meu evangelho, com poder, diante dos homens, não vai temer, vai morrer por amor a mim. Agora, qual é o valor da obra missionária? Quantas pessoas contribuem para esta obra? E qual valor esta obra merece? Esta obra missionária, ela é ajudada de várias formas. Primeiro, com a mão divina, a mão do Todo-Poderoso, que nos dá o Espírito Santo, que nos serve de graça, de poder, de descanso. É o nosso sábado. Então, assim, entendemos que o valor da obra missionária, ela tem pilares: oração, ação e ir. Ação, contribuir. Mas não é de muitos valores que nós temos visto pessoas contribuindo na obra missionária. Por isso que esta obra missionária, ela é erguida com poucos valores. Lembra das 2 moedas da viúva? Jesus disse, ela deu mais do que todos. É isto que é a oferta quando nós, de uma forma geral, contribuímos para a obra de Deus. São estas moedas que Jesus sabe que é de grande valor quando nós lançamos dentro do altar das ofertas. E ela serve para contribuir juntamente com os missionários. Além da oração que nós já contribuímos. Então, Jesus falou que não se compra 5 pardais por 2 dinheiros. Lembra, 2 dinheiros.
Foi 2 moedas que a viúva pobre colocou. Foi 2 dinheiros que o samaritano disse: fica com esses 2 dinheiros para cuidar desse ferido. Quando eu voltar, pagarei tudo quanto gastares a mais. 2 dinheiros. Então, nós estamos mostrando qual é o valor do ministério que está apto para fazer missão. Deus deu dons aos homens, e os dons são apóstolos. A palavra apóstolos quer dizer enviados, missionários. Deus deu profeta. O missionário tem que ser profeta. Entende? Se a base da igreja é missionária, porque é apostólica, entendeu aí? A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Isto é, ele é missionário. Assim nós observamos que os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são 5 os ministérios que são abençoados por Deus para poder ir. Agora, observa-se, se 5 pardais, olha aí, 5 ministérios, qual é o valor desses 5 ministérios, de 5 pardais? Para ir, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ele disse para os 5 ministérios. Não se vende 5 pardais por 2 dinheiros. Qual é o valor missionário? Duas moedas. O bom samaritano deu 2 moedas para aquele homem. A viúva deu 2 moedas na sua oferta. Sempre vai haver viúvas, sempre vai haver samaritano que vão contribuir com 2 moedas para a obra missionária. E a obra missionária, ela é feita com essas moedas, com esses pequenos valores, que não são ofertas que as pessoas vão exatamente contribuir, como Judas, trair. Não será servido para pagar Judas Iscariotes. Essas 2 moedas não serão servido para pagar os soldados que mentiram a respeito da ressurreição. Essas 2 moedas estão lá embaixo, depois das taças de peças que os mais ricos colocavam no altar das ofertas. São 2 moedas lá embaixo, ninguém vai até lá. Eles preferem as taças. Mas são os aposentados, são as viúvas que traz as 2 moedas para depositar aos pés dos apóstolos, para que a obra de Deus seja sustentada. Sempre haverá samaritano e viúva. Deus sabe qual é o valor missionário. Não importa se será apenas 2 moedas. A igreja primitiva recebia recursos. E os recursos eram depositados aos pés dos apóstolos. Isto significava que os apóstolos tinham que ir. Não tinham que fazer uma nova torre piramidal, como Nimrod. Eles tinham que ir. Mas eles preferiram ficar em Jerusalém. E a base missionária da igreja primitiva não foi Jerusalém. Deus sabia muito bem que Jerusalém seria destruída no ano 70, pelo imperador romano Tito. Então Deus sabia que a base missionária seria lá em Antioquia, aonde o Espírito Santo fala, aonde ele escolhe, aonde ele envia missionário, aonde tem Paulo, tem Barnabé. Esta é a igreja missionária do Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva recebia recursos para contrapor as mensagens pregadas pelos
soldados romanos, que receberam recurso, dinheiro para negar a ressurreição daquilo que era visível aos seus olhos, quando eles estavam ali na sepultura, vigiando o túmulo de Jesus. Assim é a Rede Globo, com muito dinheiro e recurso nas suas programações, anunciam o espiritismo kardecista da reencarnação. Assim também são as testemunhas de Jeová, que têm os seus recursos, contribuindo com as suas revistas, para colocar na mão dos públicos que Jesus não ressuscitou. Assim também são muitos, hoje, na atualidade, na mídia, nas redes sociais, com seus recursos para negar que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos e ainda passou 40 dias com seus discípulos. E ele disse: ide. E sempre nos últimos versículos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, Jesus ele autoriza a obra missionária. Glória a Deus. Missões precisam de recursos para pregar a ressurreição, assim como os filhos das trevas estão recebendo recursos para pregar o contrário. Viu? Esses heréticos da atualidade. Veja o grande desafio missionário: contribuir para pregar a ressurreição de Jesus. A obra missionária é feita com moedas, poucas moedas. Este é o recurso livre de corrupção, livre de traição. Porque Judas não quererá, os soldados rejeitará. Este é os recursos que hoje nós temos na obra missionária. A obra missionária, ela é uma fábrica de membros de igrejas locais. Entende? Jesus chamou Pedro para ser pastor. Voltamos aqui para a lousa. Olha, Jesus chamou Pedro para ser pastor de ovelhas, número 1. Número 2, de ovelhas. Número 3, de cordeiros. Entendeu? Mais uma vez, olha aí. Ovelhas, ovelhas, cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Ovelhas número 1, judeus, Israel. Ovelha número 2, gentios, nações. Cordeiros, obreiros. Então, quando o evangelho foi pregado, inicialmente foi só para os judeus. Aí Jesus disse assim: eu ainda tenho outras ovelhas, João 11:16. Eu ainda tenho outras ovelhas, ovelhas de Israel, outras ovelhas. Por isso que Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas e apacenta as minhas outras ovelhas, gentios, nações. Aí ele diz: apacenta os meus cordeiros, os obreiros. Porque Pedro era bispo. Ele era, além de ser pastor, ele era bispo. O que é isso? Líder dos obreiros. Estes seriam os pastores, esses obreiros. Este é o pastor principal. Está entendendo? Só que Jesus é o bispo dos bispos. É o sumo pastor. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou Jesus para chamar os seus missionários. E Pedro está relacionado no princípio do chamado dos seus primeiros discípulos, lá em João capítulo 1. No final dos versículos,
André chama seu irmão Pedro. E Pedro foi chamado, e Jesus não nega o trabalho que qualquer pastor negaria ao Pedro atual. Você entende? Então, Jesus não nega o trabalho e nem a responsabilidade missionária ele entrega nas mãos de Pedro. Entende? Lembra do lençol que veio com todos os tipos de animais atado, aquele lençol nas 4 pontas? E os animais vieram de todos os tipos. E nós vamos ver daqui a pouco sobre esse assunto. Jesus sabia que a pessoa ela é capaz de mudar. Todos nós somos capazes de mudar. Jesus sabe muito bem que na caminhada do nosso ministério temos altos e baixos. Talvez nós não amamos 100% como Jesus quer que amamos. Mas Ele espera. Ele espera por quê? Porque assim como Pedro negou Jesus, assim como Pedro fez muitas coisas que qualquer pastor rejeitava esse Pedro, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus é o grande missionário e o grande líder que conhece um Pedro depois do Pentecoste. Ele dá crédito a um Pedro depois do Pentecoste. Muitas pessoas reprovariam o Pedro antes do Pentecoste, mas Jesus aprovou um Pedro depois do Pentecoste. Então Jesus prepara a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, e disse, vão, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, o evangelho chega em Samaria. A mulher samaritana sozinha lá, ganhando almas para Jesus. E depois da partida de Jesus, no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, os 12 ficaram, os 12 apóstolos. E ninguém dos 12 quis ir para Samaria. Mas Jesus deu a ordem dizendo, ide por Samaria, e eles não foram. Jesus deu a ordem de ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas havia um preconceito no coração dos 12. Nenhum deles andou, foi para Samaria. Houve uma perseguição. Os destaques estão para Estevão, diácono, e também Felipe. Faziam missões evangelísticas, deu continuação àquilo que Jesus começou. Isto é obra missionária, continuar o que Jesus começou. Por exemplo, Jesus foi para a Samaritana, lá em Samaria, João capítulo 4. Felipe continuou. Está precisando de pastor lá? Então vai, Felipe, é tu mesmo. Vai cuidar das vidas que Jesus tem salvado e que a mulher samaritana está segurando as pontas lá. A igreja inicial, espiritual, começou fervorosa e isto foi muito bom. O derramamento do Espírito. Houve um crescimento espontâneo, inicial, mas também com o crescimento veio os problemas. Isto é mencionado no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que crescia o número dos discípulos e houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Que ministério é esse? Atos 2 é o ministério cotidiano. Entendeu aí? Tudo em comum. Não é assim que está escrito lá em Atos 2? Só que em Atos 6 já tinha um problema grande aqui de hipocrisia, que
foi revelado lá no Atos 6 o que estava encoberto aqui. Entendeu? Porque é coisa boa, tudo em comum, maravilha, todos sentam na mesa. Mas o crescimento que foi ocasionando naturalmente, poderosamente, pelo poder de Deus, também houve o crescimento dos problemas. Então, a igreja começou com mais judeus, menos gentios. E a igreja está continuando com mais gentios e menos judeus. Entende? Como tinha mais judeus, então esses judeus aqui se tornaram exclusivistas. Isto no início da igreja. Isto é visto em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando os judeus não queriam sentar com os gentios. Aqui havia os gregos. E no capítulo 6 de Atos revela que as viúvas gregas eram desprezadas no ministério cotidiano de Atos 2. Havia tudo em comum. Todos se importavam. Todos entregavam na mão, está aqui uma águazinha, uma comidazinha. Todos se importavam uns com os outros. Aqui até os 12 agia para o bem comum. Mas Atos 6, os 12 disseram: não é razoável que nós sirvamos às mesas. Aí a instituição dos diáconos aconteceu. Para que os 12 tivessem um tempo para a leitura e para a oração. Amém? No capítulo 6 se denuncia o que viam fazendo errado no capítulo 2. Que havia murmuração, isto é, os gregos não sentavam com os judeus. Assim, os judeus foram ficando exclusivistas. Eles serviam, no capítulo 2, muitos felizes, mas cresceu a igreja. Foi necessário a instituição dos diáconos. No decorrer da história do livro de Atos, é notório a vontade de Deus querendo revelar aos crentes judeus, por exemplo, Pedro, a missão de ir até os gentios. Por isso que Paulo vai ser levantado no capítulo 9, porque no capítulo anterior, Pedro rejeita por 3 vezes o chamado aos gentios, por causa da visão que ele teve do lençol atado nas 4 pontas. E como Pedro por 3 vezes rejeitou o lençol, e na visão o lençol vinha segurado nas 4 pontas, e dentro do lençol tinha todo tipo de espécie de animais que a um judeu não se pode comer. Estes animais representavam todos os gentios da terra. Deus revela a missão de ir aos gentios. E Pedro até conhece e reconhece. Mas ele disse: eu não como, Senhor. Entende isso? Ele por 3 vezes rejeita. Pedro, você que quer ser um missionário dos gentios? Deus disse: mata e come. Ele disse: não como nada dessas coisas. Eu não como nada dessas coisas. Ele tratou como imundo. Eu não quero. E o lençol foi embora pela primeira vez, chance de número 1 para Pedro. E a chance foi para o espaço. Chance de número 2. Pedro, você quer comer um cachorro assado? É bom, Pedro, um cachorrinho assado. Eu não como, Senhor. Isso foi na segunda vez. Um colchão, um pernil, um porco. Está pronto, Pedro. Ele não aceitou. E pela 3ª vez veio o lençol. Um espetinho de cobra. É bom, Pedro. Eu não como essas coisas, Senhor. E por 3 vezes, e foi a última chance, o lençol foi embora e nunca mais voltou. E este lençol vai parar nos pés do apóstolo Paulo, no capítulo 10.
Isso é forte. Representado na capa de Estevão, o lençol. Quando caiu aos pés de um jovem chamado Saulo, diz o texto. E depois dali, nós temos o encontro de Saulo com Jesus. E há um chamado missionário. E esta obra aos gentios chega ao ápice quando ele vai em suas viagens missionárias. Nenhuma vez o texto diz que Pedro quis ficar com o lençol. O lençol ficou por 3 vezes e depois foi embora. 3 chances. Paulo aceitará o lençol. Assim vai começar esta obra que estava nas mãos de Pedro e agora definitivamente nas mãos de Paulo. E ela vai alcançar esta obra os confins da terra. Paulo disse que no seu tempo o evangelho foi pregado em todo o mundo. Oh, glória! Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos estudar e fazer as nossas novas aulas a respeito deste assunto. Lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Glória a Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser, de número 5. Amém. A paz do Senhor a todos. Fica com Deus.